E o que você anda pensando sobre as pessoas que estão fugindo dos Estados Unidos? Então presta atenção no que eu tenho para dizer para você e compartilhar com esses feitos. E aliado a isso, a única superpotência mundial se encontra hoje mais dividida do que nunca, com grandes tensões sociais. Nesse ano de 2022, os Estados Unidos registraram a sua maior inflação em 40 anos. E muitos alegam que um grande número de americanos está abandonando o país natal. E é com um cenário tão alarmante, surge a seguinte pergunta: será que nós estamos presenciando o fim dos Estados Unidos como nós o conhecemos? A terra das oportunidades, onde mesmo alguém que esteja em uma condição social muito desprestigiada ainda consiga prosperar. Consideramos essas verdades como autoevidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre esses estão a vida, a liberdade e a busca por felicidade. E essa é uma das frases mais conhecidas em inglês e está na Carta da Independência, um dos elementos basilares para a construção dos Estados Unidos da América como a única superpotência do mundo atual. E nós conhecemos os gastos extraordinários para garantir que a revolução tecnológica chegue primeiro aos cidadãos e moradores desse país. Leis simples, mas efetivas, que garantam a segurança e uma harmonia mais social, uma moeda bem robusta que controla o mundo há décadas e que ainda assim consiga manter a inflação sob controle. E fica difícil até opinar sobre o pleno emprego e a ótima remuneração das oportunidades. Assim era os Estados Unidos. Pouco ou muito, o PIB sempre crescia. Nos Estados Unidos, a liberdade era uma condição que não podia ser arrancada sob circunstância alguma de uma pessoa honesta e trabalhadora. E por muitos anos nós acreditávamos que os Estados Unidos eram um país perfeito, um paraíso na terra. Bem, até hoje tem quem acredite nisso. Um país que parecia um sonho, o sonho americano. Dizer que esse sonho nunca passou de um desejo de uma nação é mentira. Dizer que ele era a realidade de todos os americanos também é faltar com a verdade. Hoje, o sonho americano não passa de mais um sonho como qualquer outro. E hoje, pelo que nós estamos acompanhando, o país está afundando aos olhos dos americanos e aos olhos de todo mundo, incluindo de seus inimigos. E olha que eu não estou dizendo isso só porque existem dados indicando uma saída crescente dos americanos do seu país natal. Basicamente, só isso não seria suficiente para dizer que as coisas estão indo tão mal e reduzir o que está acontecendo com os Estados Unidos. A sua crise momentânea seria um erro grave. Primeiro vamos entender esse suposto movimento de saída dos americanos para o exterior, ou pelo menos tentar entender o que está acontecendo. E mais de 8 milhões de americanos vivem hoje em países estrangeiros. Isso pode parecer pouco à primeira vista, mas esse número é quase o dobro de 1999, quando só metade morava no exterior. Se os americanos estão mesmo saindo do seu país, para onde afinal eles estão indo? E curiosamente, 40% deles continuaram na América, indo para países vizinhos como o Equador, o Canadá ou até mesmo o México. E 20% dos cidadãos dos Estados Unidos que deixaram o país se mudaram para a Europa. E 14% foram para países como Austrália, Nova Zelândia, Japão e até mesmo a China comunista. E afinal, o que existe nesses países que eles não podem encontrar na terra em que nasceram? As explicações para isso não são simples nem taxativas, como nenhuma explicação para o problema complexo poderia ser. Uma pesquisa de opinião de americanos vivendo fora de casa indicou que 27% deles foram para o exterior porque foram realocados do trabalho ou buscam novos ares profissionais. E estes números são estimativas, são a soma das pesquisas de censo feitas nos países de destino. Outros 16% se aposentaram e optam por morar em lugares com um custo de vida mais barato e com mais belezas naturais,
povo mais afável e onde o dólar seja ainda uma moeda mais robusta. A opção mais comum para essas pessoas é o Equador, onde americanos que se aposentam podem ter um padrão de vida e também uma sensação de bem-estar maiores do que em a sua própria terra natal. Mas existe uma parcela bastante importante de expatriados que saem de casa sem nenhum tipo de insatisfação com o seu país de origem, simplesmente para viver um novo amor, um encontro do seu novo amor, da sua cara metade. E é engraçado que é exatamente o que está escrito na Declaração da Independência, que todas as pessoas têm o direito de buscarem a própria felicidade. E nos últimos anos nos acostumamos a observar notícias vindas dos Estados Unidos, cada dia mais bizarra, mostrando uma sociedade que parece partida ao meio. E a realidade é, realmente, os Estados Unidos estão cada vez mais divididos do que nunca. Republicanos versus democratas, conservadores versus liberais. O país está mesmo fragmentado e cada vez mais desarmônico. O século XX dos Estados Unidos foi praticamente perfeito. E quem não se lembra que o país conseguiu a façanha de vender os dois maiores conflitos da história sem nenhuma batalha em seu próprio território, além de perdas humanas muito inferiores aos dos seus inimigos e dos seus aliados. E ao fim de tudo isso, o país conseguiu emergir com uma economia imbatível, quase que inabalável. A grande economia do mundo como país era muito boa. As pessoas subiam de classe social e mesmo os menos favorecidos conseguiam empregos com bons salários, com dedicação e esforço. E havia oportunidades para todo mundo. E com os frequentes e grandes saltos tecnológicos, a vida passava a ser mais simples e fácil. Bens duráveis retiravam os imóveis americanos. Isso pode ser visto em como o país e os seus habitantes sempre pareceram estar na vanguarda ao usar novas ferramentas tecnológicas como computadores e smartphones. Os bens de consumo, que talvez fossem superficiais a princípio, com o costume, se tornaram essenciais na sociedade americana e para todo mundo. A vida do americano melhorou antes da vida do resto do mundo, muito antes. Mas pode ser que essa melhora tão grande seja causa do colapso americano com a sociedade. Olha, pode ser compreendido através daquele provérbio oriental que se popularizou bastante nos últimos anos. Homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. E após os difíceis tempos dos conflitos armados do século passado, vencidos por uma sociedade forte, vieram a fartura e a facilidade americanas de uma vida muito tranquila. Hoje o país se encontra dividido e também é palco de decisões questionáveis. E se antes os Estados Unidos inspiravam segurança, onde todos viviam tranquilamente com suas casas, sem muros, o momento atual não parece tão bom. E de acordo com o relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o país registra uma taxa de homicídio de 4,88 óbitos por 100 mil pessoas, o que coloca na posição de número 59 do mundo. No estado da Califórnia, conhecido por ser um reduto progressista, caso alguém cometa um roubo que não ultrapasse o valor de $950, ele não será preso. É isso que você está ouvindo. Se um bandido roubar um valor tão alto, porque é um valor alto quanto esse, ele continuará vivendo tranquilamente, sem peso na consciência e nem com a polícia atrás perseguindo ele. Ele nem sequer será considerado um criminoso. E eu sei que essa é a pergunta que muitas pessoas compartilham. Onde entra o inalienável direito à propriedade nessa questão? E dezenas de imagens de pessoas morando na rua em cidades americanas, especialmente na Califórnia e em estados com visões semelhantes, estão viralizando isso na internet. E além disso, essas cidades estão cada vez mais sujas e com maior número de crimes. A taxa de expectativa de vida dos Estados Unidos também atingiu o menor patamar em 100 anos. O direito à vida
desde a concepção, é constantemente debatido no país e mostra ao mundo como a sua potência está cada vez mais dividida, além de debilitada. Quando a Suprema Corte revogou a lei que descriminalizar a interrupção da gravidez, as tensões subiram muito, mas o clima nunca esquentou tanto quanto no auge da crise de saúde de 2020. Manifestações antirracismo gigantescas aconteceram para muitos dos manifestantes que gritavam Black Lives Matter. E não era só combater o preconceito que estava em jogo, mas promover agendas políticas muito mais amplas. Aliás, esses movimentos caóticos ocorreram há meses das polêmicas eleições nacionais que colocaram cara a cara o Donald Trump e Joe Biden. E vários jornalistas, ao se depararem com os altos números de imigrantes deixando os Estados Unidos, disseram na época que Donald Trump era uma justificativa plausível para o que estava acontecendo nos Estados Unidos. Afirmavam que os americanos tinham medo do futuro da nação com aquele presidente, mas seu sucessor Joe Biden, eleito com a promessa de unificar o país e resgatar a harmonia social, não está dando conta do recado, ou pelo menos é o que parece. E em uma pesquisa da revista The Economist, feita no último mês de agosto, descobriu que mais de 40% dos americanos acreditam que o país entrará em um conflito civil nos próximos 10 anos. Essa crença tem como motivo o radicalismo de pessoas que sempre conviveram com o contraditório. Tudo porque os americanos sempre se dividiram entre republicanos e democratas, e a alternância de poder era até pouco tempo. E a saída encontrada por eles para que o convívio fosse possível era o império da democracia. Mas hoje isso acabou. E a verdade é que ninguém quer deixar o outro lado assumir o poder. E, infelizmente, muito menos permitir que o governo do outro chegue ao final. Socialmente falando, os Estados Unidos não viviam em uma crise tão profunda nos últimos 50, 60 anos. Talvez sua sociedade não estivesse tão tensa assim desde a grande crise de 29. E economicamente a situação também não está nada boa. A fartura, infelizmente, acabou. Os homens fracos e os tempos difíceis chegaram. A maior inflação em 40 anos, a maior taxa de juros em 2 décadas. 2020 não tem sido um ano nada bom para os norte-americanos que se acostumaram a ditar os rumos do mundo. O país que pouco sofreu com a inflação agora pena com a mais cruel dos efeitos econômicos. E é ruim dizer que os tempos fáceis deles estão cobrando homens mais fortes agora, mas é realidade. Com a inflação e os juros comendo o dinheiro do cidadão, países onde o dólar não perdeu força se tornam mais atrativos. O México, pela proximidade, é o queridinho dos que procuram uma vida mais barata, tendo em vista que o dólar americano vale muito mais do que o peso mexicano. Esse é um movimento comum para aqueles que acabaram de se aposentar e fizeram uma ótima poupança, mas não tem nada os prendendo à pátria. E gastar esse dinheiro no México ou no Equador pode ser bastante proveitoso. Isso, porém, pode ser uma armadilha, já que os mexicanos não contam com elogiosos índices nem qualidade de vida, muito menos de criminalidade. E ao contrário, o país está imerso num conflito eterno contra o crime e o narcotráfico, perdendo esse conflito em grande parte das vezes como agora. Então, dizer que o movimento de saída da terra natal é um fenômeno só dos Estados Unidos, entre outras grandes nações, também é um erro. A China, segunda maior economia do mundo, também vem registrando aumento na saída de chineses. E pode ser que esse movimento maior de imigrantes seja algo natural dos tempos modernos, de pessoas que buscam por novos ares e aventuras. Mas ei, uma coisa é verdade, o sonho americano não existe mais. Até que a realidade deles não chega a ser um pesadelo. Até porque, apesar de estarem em crise, os norte-americanos ainda estão muito melhores do que grande parte do mundo. Então vamos torcer
para que com essa seja uma crise passageira, apesar de memorável. Uma sociedade não chega a esse ponto de corrosão sem deixar dolorosas cicatrizes. Mas os Estados Unidos da América não são a única superpotência do mundo à toa. Eles têm uma habilidade inegável de fazer sonhos se tornarem realidade. Bom, meu nome é Renan Loureiro. Quero te agradecer por esperar o fim desse vídeo até aqui. Obrigado por assistir esse vídeo e aproveite para me seguir no Instagram, pois eu tenho novidades por lá. renanloureiro.web está aqui na descrição e até o próximo vídeo.